Olá, queridos, que bom estar com vocês aqui outra vez. Hoje nós queremos trazer como título desta reflexão o tema que diz: o Deus do improvável. Isso mesmo, o Deus do improvável. Quando nós menos imaginamos que Deus possa usar a vida de alguém para um grande projeto, para uma grande obra, nós nos surpreendemos com o que Deus pode fazer quando alguém se coloca nas mãos dele. E para você que está aí me ouvindo do outro lado, quem sabe talvez você seja uma dessas pessoas que fica assim pensando: Deus pode fazer coisas tremendas e maravilhosas na vida de muitas pessoas, mas não na minha vida. Ainda mais por causa da minha gênesis, por causa da minha educação, por causa de onde eu vim. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido, no nome de Jesus. Creia que o Deus do improvável usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, para fazer coisas tremendas e gloriosas. E se o Senhor tem nos dado essa palavra, é porque Ele está aí te vendo, Ele está aí te observando. Sabe, você é uma dessas pessoas que Ele tem uma grande obra para fazer. E eu quero demonstrar isso para você falando de mais um personagem. Melhor dizendo, de uma personagem. E eu quero ler aqui um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 32. Nós vamos falar sobre Raabe, mais uma dos heróis, no caso aqui de uma heroína, que estão descritos aqui na Galeria da Fé. Um único versículo diz assim: pela fé, Raabe, a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Pela fé, Raabe, a meretriz. Queridos, estamos aqui falando de uma personagem que a Bíblia destaca como uma meretriz, como uma prostituta. E o seu nome é Raabe. Eu queria que você parasse para pensar que Deus, de fato, Ele é o Deus do improvável. Porque quando nós pensamos na vida desta mulher, quando nós pensamos em todos os caminhos pelos quais esta mulher percorreu, nós poderíamos a princípio pensar: Deus poderia usar qualquer pessoa, uma pessoa mais preparada, uma pessoa com um berço melhor, uma pessoa com uma educação melhor, uma pessoa com princípios melhores, mas Deus decidiu usar essa mulher, uma meretriz, uma prostituta, uma pessoa que, a princípio, não veríamos nela qualidades, qualificações, preparo para que Deus pudesse usar alguém assim para uma grande obra e um grande projeto. Mas eu quero te dizer que isso aconteceu. E de uma maneira muito sucinta, para que esse vídeo não fique longo e você possa compreender, assimilar rapidamente, o que vai se passar aqui é o seguinte: por que Raabe está aqui está aqui na galeria dos heróis da fé? Simplesmente porque Raabe morava em Jericó. Jericó era uma cidade tremendamente fortificada. Aliás, na antiguidade, as cidades se protegiam dessa maneira. Os muros eram muito altos e bastante largos. Só para você ter uma ideia, a casa dela ficava em cima desse muro. Então,
esse muro ele conferia aos habitantes que estavam por trás desse muro proteção contra o ataque de inimigos, contra o ataque de invasores. Muito bem, Deus havia feito uma promessa de que daria a Israel uma terra prometida. E desde a saída do Egito até Canaã, a terra prometida, eles teriam que vencer inimigos, reis, exércitos, e uma das últimas etapas agora seria tomar a cidade de Jericó, que era uma cidade tremendamente fortificada. 2 espias são enviados a Jericó, e esses espias vão observar a terra, vão observar como era a configuração daquele lugar, porque um tempo mais eles então entrariam, tomariam a cidade, porque era uma cidade que se colocava, né, entre o objetivo deles, né, se colocava entre a terra prometida, e eles então precisavam estudar aquele lugar para ter um planejamento de como tomar, né, aquele lugar, dominar e dar seguimento à entrada na terra que Deus havia dado a eles. Mas eles ali teriam que se preparar. E eles vão entrar na casa de quem? Na casa de Raabe. E ao entrar na casa de Raabe, eles travam um diálogo com aquela mulher. Aquela mulher, eles naturalmente se identificaram, e aquela mulher, ao tomar conhecimento de quem eram aqueles homens, aqueles 2 israelitas que ali estavam, logo veio no coração dela o entendimento de que se tratavam de homens que pertenciam a um exército imbatível, simplesmente porque Deus era o general daquele exército. Era o Senhor quem levava o exército de Israel a todas as vitórias que eles obtiveram nas conquistas que empreenderam, até chegar a Jericó. E queridos, aquela mulher então, até porque pela sua condição, pela sua profissão, de homens que frequentavam aquela sua casa, que provavelmente fosse ali o prostíbulo, ela deve ter ouvido aqueles homens o que Deus, como Deus fazia maravilhas, dando vitórias ao seu povo, os israelitas. Então ela menciona que sabia que Deus estava com eles, porque Deus havia aberto o Mar Vermelho e eles haviam ali passado a pés enxutos, um grande milagre, um grande acontecimento. Até hoje isso repercute na história. Ela havia tomado conhecimento de como Deus havia dado vitória àquele exército sobre vários outros exércitos inimigos, de outros reis, como Deus era com o povo hebreu. E ela então, ouvindo aquelas narrativas, né? Agora ela está diante daqueles espias, e eles ali eram a representação viva do povo vitorioso, do exército vitorioso, o qual Deus havia dado grandes vitórias. E ela, ao receber aqueles homens, era como se ela ali tivesse recebendo a presença do próprio Deus. E a presença daqueles homens toca o coração daquela mulher. Ela ouve e ela crê, e ela sabe que Deus era com o povo hebreu, com o povo israelita. E ela então acolhe aqueles homens. E até porque um tempo antes, a sua casa havia sido visitada por soldados do rei de Jericó, que soube que aqueles espias haviam entrado na cidade, e então mandou soldados para
prender estes homens. E, no entanto, Raabe, ela, sabendo que Deus era com aqueles espias, com aqueles homens, porque eram homens de Deus, eram servos do Senhor, Raabe, ela resolve esconder aqueles homens, ela não revela a presença daqueles homens na casa dela, e aqueles homens então saem dali sem lograr êxito em capturar aqueles espias, e aquela mulher continua aquele diálogo com aqueles espias, e naturalmente que ela deve ter ouvido de outras maravilhas que Deus pôde operar no meio do seu povo, do exército hebreu, no meio da nação israelita que ele estava conduzindo para a terra prometida. Aquela mulher, ela então, por ter acolhido, por ter protegido aqueles espias, ela faz um pedido para eles e diz: olha, eu sei que Deus é com vocês, eu sei que vocês realmente vão conquistar essa cidade, não há nada que nós poderemos fazer, mas eu acolhi vocês, eu protegi vocês, eu quero pedir a vocês que vocês poupem a minha vida, a vida da minha família, de todos os meus entes queridos, porque eu sei que o Deus de Israel, Ele é com vocês. E aqueles espias, eles concordaram sim em protegê-la, em preservar a vida dela e de todos os seus entes queridos. E eles então fizeram um acordo com ela: olha, nós vamos guardar você e sua família, nós não vamos fazer nenhum mal a vocês, mas você vai colocar uma fita escarlata nos umbrais lá da sua porta, né, para que ao chegarmos possamos identificar que nesta casa nós não poderemos entrar, não poderemos tocar em ninguém, não poderemos fazer nenhum mal. E assim foi feito. É interessante notar que há um tempo atrás, né, Deus ele havia prometido tirar o povo hebreu do Egito, que vivia debaixo da tirania de Faraó, e Deus mandou aquelas pragas todas. Essa é uma história que todo mundo conhece, e a última praga, que seria a morte dos primogênitos, só poderia ser evitada se o sangue de um cordeiro sacrificado fosse aspergido sobre os umbrais da porta de cada um dos hebreus. E assim foi quando o anjo da morte chegou, encontrou aquele sangue aspergido na porta dos hebreus. Então, nenhum dos primogênitos dos hebreus morreram naquela ocasião. Os que não tinham aquele sangue aspergido pelas suas portas morreram, e houve uma grande matança naquela oportunidade. Sabe, queridos, vamos estabelecer aqui uma analogia aqui muito importante. Por que a fita vermelha? Por que o sangue do cordeiro? O que isso tem a ver com aquela libertação, aquela proteção, a preservação da vida de Raabe? Bom, nós nos lembramos que Jesus, o Cordeiro de Deus, como está escrito na Bíblia, através do profeta João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Jesus, ele morreu numa cruz, ele derramou o seu sangue, e aquele sangue derramado, ele trouxe sobre a vida de todo ser humano libertação, ele trouxe salvação, ele trouxe para nós uma proteção contra a ira de Deus. O que significa isso? Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. O que significa que, ao aceitarmos o poder deste sangue derramado sobre a porta agora do nosso coração, sabe? E isso é uma escolha, porque nós podemos receber o poder desse sangue sobre a nossa vida e aceitarmos esta salvação, esta libertação, aceitarmos esta cura, esta proteção. Ou
nós rejeitamos o poder deste sangue e teremos que lidar com a ira vindoura do Senhor. Sabe, mas não somente isso. O poder que esse sangue tem de transformar a vida de qualquer ser humano. E mesmo daquela pessoa mais improvável, Deus pode fazer uma grande obra, tornar a vida desta pessoa viável, dar significado, para que esta pessoa possa ir em frente de uma forma abençoada e poder ter esperança para com o futuro. Raabe, queridos, ela colocou aquela fita escarlate lá nos umbrais da sua porta, mas muito antes disso, ela já havia crido no seu coração. Ela já tinha ouvido falar do poder de Deus, ela creu naquele poder, ela creu naquele amor, ela creu que a vida dela poderia ser transformada. Ela creu que a vida dela não precisava ir em frente naquela condição em que ela vivia. Então, ao acolher aqueles espias, ela estava acolhendo a palavra de Deus no coração dela. Ela estava acolhendo a obra do Senhor no coração dela. Ela estava crendo que Deus tinha um grande plano e um grande projeto de redimir a vida dela. E assim foi. E essa história, queridos, vai terminar realmente com os espias voltando e comunicando, a Josué, que era o general daquele exército, o que havia ocorrido, de como Raabe os havia acolhido, protegido e preservado a vida deles. E quando o exército de Israel então entra em Jericó, e ali um outro grande milagre, uma grande intervenção poderosa do Senhor vai acontecer, que aqueles muros fortificados eles virão abaixo. O exército vai entrar, vai realmente tomar de assalto aquela cidade, eles vão conquistar Jericó, mas a vida de Raabe e dos seus entes queridos foi preservada por causa da fé daquela mulher. Aquela mulher creu, independente da sua condição miserável em que ela vivia, aquela mulher creu. E só agora, para encurtar a história, aquela que era mulher de muitos homens, vem se casar com um homem chamado Salmão. E é interessante, o significado de Salmão é vestuário. Olha que coisa linda, vestuário. Deus veste essa mulher. Deus veste essa mulher, sabe, de uma nova vida. Deus veste essa mulher de novos pensamentos. Deus veste essa mulher de uma pureza. Ela que era mulher de muitos homens, agora era a mulher de um único homem, mas não apenas isso. Olha que coisa fantástica e extraordinária vai acontecer. Esta mulher, ela ao casar com Salmão, ela dá início a uma genealogia na qual vai surgir ali o rei Davi. Ela é nada mais, nada menos do que a tetravó do rei Davi. E se você acha que isso que já terminou aí, olha, nesta descendência virá nada mais e nada menos do que Jesus, o Salvador do mundo. Queridos, esta mulher que, do ponto de vista humano, seria alguém improvável para dar a luz, no sentido figurado, dar a luz ao Messias, dar a luz a um grande homem que foi rei Davi. Pois foi esta mulher, queridos, que Deus mudou a sua vida, mudou a sua condição, mudou a sua história, para fazer com que ela estivesse aqui nos heróis da galeria da fé. Sabe, você pode estar aí do outro lado agora, ouvindo essa palavra, numa condição tão miserável, sabe, por situações, a vida te trouxe até aqui nessa condição, mas Deus fez na vida de Raabe, Deus pode fazer na sua vida, Ele tem poder para fazer na sua vida também. Creia, acolha, sabe, essa palavra no teu coração e tenha fé, porque foi pela fé que Raabe deu esses passos, que fez dela uma grande mulher. E você só precisa também dar esses passos de crer
que Deus tem para você um plano maravilhoso de poder transformar a sua vida e de poder lhe dar esperança no seu futuro. Amém? Deus te abençoe. Fique em paz, no nome do Senhor Jesus.